Boa noite. Feliz sábado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado por abrir a porta da sua casa para entrarmos. Continue conosco, nos acompanhe. Permita que Deus abençoe você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo? Medo? Você tem medo? Alguns têm medo de coisas estranhas. Alguns têm medo de barata. Não é isso? Outros têm medo de rato. Outros de borboleta. Minha mãe, então, morria de medo, ou morre ainda, medo daquelas borboletas bem pequenininhas, que tem um dia, eu acho, ou 2 de vida. Alguns têm medo de altura. Outros têm medo de ficar em lugares apertados. Sabe, medo é o sentimento que todos temos. Todos. A pergunta que eu gostaria de fazer para você essa noite é: o que você faz quando tem medo? O que você faz quando tem medo? E para conversarmos sobre isso, convido você a estudarmos a vida de 2 personagens da Bíblia, 2 homens. Você tem sua Bíblia aí? Segura ela na sua mão, feche os olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Grande Deus, diante da Tua Palavra, imploramos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que possamos entender, Pai, para que possamos praticar esses ensinos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ao primeiro personagem, e suas características estão em Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. E nós temos aqui Deus, então, Moisés narrando a criação de Deus. E ele fala: no 6º dia também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós temos a narrativa, o texto que fala sobre a criação do homem. E Deus então faz esse homem e o faz à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança aqui não diz respeito apenas à aparência física, mas também à responsabilidade de ser aquilo que Deus é. Semelhança. E a semelhança começa com o domínio. Deus tem o domínio de tudo, Ele cria tudo. E agora Ele cria o homem e também dá domínio ao homem. E assim uma responsabilidade de cuidar do lugar onde ele é colocado. E eu convido você a ir comigo até o capítulo 2, no verso 15, onde vai dizer que Deus pega esse homem que Ele criou, a sua imagem, deveria ser o reflexo, a revelação de sua presença. E diz que Deus pega esse homem e o pôs, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, diz o texto. É uma afirmação de Deus: no dia que você comer, Adão, você vai morrer. E então, diante de todo esse cenário, nos vem o capítulo 3, que vai narrar a desobediência a essa ordem divina. E o capítulo 3 vai começar assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não deveis comer, nem tocareis nele, para que não morrais. Parece que para Eva é muito claro que comer do fruto é abominável. Para Eva, comer desse fruto é abominável. Ela não comeria dele. Mas a serpente então faz sua primeira afirmação no verso 4, vai dizer: então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Poucas informações que Eva recebe, e o trágico verso 6 nos traz algumas informações, e diz:
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui vem para mim algo interessantíssimo. Antes do diálogo com a serpente, qual era a única fonte de informação que o casal tinha? Deus. E a informação que eles tinham é que essa árvore, o seu fruto, se fosse comido, traria a morte no dia. Eva sabe disso. Mas depois de 5 minutos de conversa, aquilo que era para a mulher abominável se torna desejável. Que interessante. Antes da conversa, nunca comeria. Após a conversa, ela tem desejo de comer. Sabe, nossas decisões, elas têm muito a ver com a informação que nós temos sobre as coisas. Talvez eu esteja falando aqui para alguns maridos que nunca planejaram ou desejaram trair sua esposa. Nunca. Cuidado com as informações que você recebe. Cuidado com os elogios que não são da sua esposa. Pois aquilo que para você hoje é abominável, dependendo do que você ouve, das informações que você recebe, podem se tornar desejáveis. Talvez eu fale para uma mulher. Estou falando a vocês. Cuidado com uma voz que comunica com você, que te elogia, que não é do seu marido. Porque talvez você nunca tenha planejado trair seu esposo. E seja abominável isso para você. Mas pela conversa, pelas informações recebidas, o abominável pode se tornar desejável. Os nossos jovens, que crescem ouvindo falar pela boca dos pais, não se envolvam com o álcool, não se envolva com os vícios, nem com as drogas, com o cigarro, não se envolva com isso. E ela cresce ouvindo isso, e então um amigo vem e diz, experimenta. E começa a dar informações sobre isso. E o que era para esse jovem abominável pela informação que recebeu dos pais, acaba se tornando desejável. Cuidado com suas fontes de informação, porque elas podem mudar sua maneira de pensar. O que acontece então no verso 7, é que nos diz que abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Sabe, o que me deixa com os olhos cheios aqui, é que no capítulo 2, no verso 25, vai nos dizer que, ora, um ou outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a partir do momento que eles desobedecem ao Senhor, eles vivem agora uma nova experiência com as coisas. A nudez antes não era problema, mas agora, depois da desobediência, se tornou. Enquanto estamos no caminho do Senhor e temos a Bíblia como uma fonte de informação segura, a nossa interação com as coisas e com as pessoas é diferente. Quando começamos a caminhar em um caminho de desobediência, a nossa interação com Deus, com as pessoas e com as coisas se torna diferente. Eu me lembro em uma conversa com um jovem e questionava-se então o uso de bebida alcoólica. Ele falava assim, mas isso não tem nada a ver, é só um pouco. A preocupação particular não é o que ele está fazendo, mas como ele pensa, como ele enxerga o que está fazendo. E isso eu compartilho com vocês. A preocupação não são os atos das pessoas, mas como ela pensa os atos que comete. Como ela enxerga isso. E nós temos aqui o casal interagindo de maneira diferente com a nudez, com a realidade.
Olha o verso 8, acompanhe comigo o verso 8, vai dizer assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Para Adão deve ter sido algo totalmente novo, porque o desequilíbrio entrou na vida do ser humano com o pecado. Uma dose que ele nunca tinha experimentado de medo toma conta dele. E eu acho curioso isso, pois quem se aproxima é uma voz conhecida, é alguém que ele conhece, é o seu Criador, que fez para ele um lar, uma esposa, uma casa, alimento, tudo. E quando ouve esse Deus se aproximando, o que ele faz quando tem medo? Se esconde. A primeira reação de Adão ao sentir medo é se esconder. Ele se esconde. Guarde aí, é a primeira reação dele. Na sequência, no verso 11, Deus vai falar, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus faz duas perguntas simples e diretas. Quem comunicou a você isso? Quem te disse isso? E a segunda, você comeu do fruto que eu te disse para não comer? Veja a resposta de Adão, agora envenenado pelo medo em suas veias. E ele vai dizer: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela comeu da árvore e me deu, e eu comi. Bom, foi isso que Deus perguntou para Adão? Sim ou não? Deus fez duas perguntas para Adão. A primeira foi o seguinte: quem te disse que você estava nu? E a segunda, você comeu? E qual é a resposta de Adão a isso? Foi ela. Sabe, Adão era para ser o sacerdote do seu lar, o corregente de Deus, tinha como responsabilidade proteger e guardar, e se alguma ameaça viesse à vida deles, ele deveria ser o primeiro a levantar a mão e falar assim: ó, é o seguinte, se for para morrer alguém aqui, que seja eu, porque eu sou o representante desse lugar aqui. Deus me colocou como sacerdote aqui. Se tiver que morrer alguém, sou eu. Mas pelo medo, o que Adão faz? Adão não tenta resolver o problema. Adão escolher um culpado. E parece que essa moda pegou. Porque quando as pessoas se veem acuadas, pressionadas, com um problema, qual é a primeira coisa mais fácil de se fazer? Encontrar um culpado. Um culpado. É a segunda atitude de Adão. Depois Deus tem um diálogo com Eva. No verso 15, Deus dá uma solução para essa situação. E Deus vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, é um diálogo entre Deus, a mulher e a serpente. Vai falar algumas coisas sobre a mulher, as consequências de sua desobediência, mas nós não iremos conversar sobre isso hoje. Eu quero ir com você direto ao verso 17, que vai dizer assim: e a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Adão, por não se preocupar com o problema, e sim em conseguir um culpado para a sua situação, tem a sua interação com Deus, e nas ações divinas, Deus fala assim: Adão, sua vida vai ser mais difícil. Sua vida será mais difícil. E agora, em seu pequeno reino, no jardim,
vem a última consequência, está no verso 24, que vai dizer assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Adão teve medo. E o que ele fez? Vamos recapitular. A primeira coisa que ele faz quando tem medo? Ele se esconde. A segunda coisa? Ele reconhece o seu erro? Não. Ele encontra um culpado. E esse culpado é quem ele deveria proteger. O que Deus faz? Sua vida se torna mais difícil. E por último, ele é expulso do seu reino. É expulso do jardim. Um tempo depois, ele vê o filho matando o outro. E esse que matou fugiu. E depois a morte de sua esposa. Triste a vida de Adão. Triste. Eu gostaria agora que juntos fôssemos a outro personagem. E ele está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Seu nome? Josafá. Ele é o 5º rei de Israel depois de Davi. Josafá foi um bom rei. Nós encontramos relatos sobre eles no capítulo 17, quando vai falar que ele assume o reino. Alguns comentaristas dizem que ele tinha 35 anos aproximadamente, e ele então reforma o reino, destrói a idolatria do reino, constrói as cidades fortificadas, e diz o capítulo 18, que Deus o abençoou de tal forma, que todas as nações vizinhas temiam Josafá. Até que Josafá então faz uma aliança com Acabe, rei do reino do norte. E essa aliança não é aprovada por Deus. No capítulo 19 vai dizer que Jeú, o profeta Jeú, vem repreender Josafá. E depois disso vem a prova. E indo para o capítulo 20, o verso 1 vai dizer: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com os meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Olha aí, 3 nações se uniram para invadir o reino de Josafá, o reino de Judá. E Josafá então agora tem uma ameaça. Era o costume dos reinos, quando invadiam um outro reino, pegar o rei, amarrá-lo, pegar os filhos do rei, matar um por um diante do rei. Por último, mata a esposa e, em sequência, cegava o rei. Para que a última coisa que ele visse fosse a destruição da sua amada, a extinção de sua descendência, e agora almejasse a morte. Josafá realmente tinha motivos para repensar. 3 reinos se unem. Verso 2 vai dizer: então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E veja o verso 3. Então Josafá teve medo. A palavra hebraica iarê, mesma palavra usada para descrever o sentimento de Adão, quando Deus o chama, quando Deus se aproxima. Só que, o que o texto continua dizendo que Josafá fez, quando ele teve medo? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele teve medo e buscou ao Senhor. E não só isso, veja, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá, quando sentiu medo da morte, o que ele faz? Ele se põe diante do Senhor. Ele não se esconde. Ele se apresenta diante de Deus.
Diferente de Adão, Josafá não busca um culpado. Sabe o que ele faz? Ele reúne todo o povo e fala assim: vamos orar juntos ao Senhor. Porque Josafá não está buscando um culpado. Josafá reconhece que tem um problema. Josafá não está focando em um culpado. Josafá reconhece que tem um problema. E tem toda uma oração linda de Josafá, no qual vou deixar de tarefinha para você ler quando chegar em casa, tá bem? Nós vamos nos concentrar apenas no finalzinho de sua oração, no verso 12. Até o verso 12 nós temos Josafá reconhecendo que eles não têm poder, que eles erraram, que eles são pó. E ele termina a oração no verso 12 dizendo: ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Fantástico. Em meio ao medo, ele não se esconde, mas ele busca aquele que pode resolver o problema que causou o medo. Josafá se faz um com o povo que ele tinha como responsabilidade proteger. Um com o povo. Somos fracos, precisamos de ti. Eu vou repetir isso porque é importante. Josafá não procurou um culpado. Josafá procurou alguém para ajudar a resolver o problema. De repente, assim como acontece no Éden, Deus aparece aqui. Deus aparece. E está no verso 13, diz que todo Judá estava em pé diante do Senhor. Todos estavam clamando porque tinham um problema, todos estavam com medo, todos temiam por sua vida. E no 14 vai dizer: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. E aqui nós vamos ter um pedigree dele, a descendência dele, um levita. O que chamamos de profeta de um minuto. Do meio do povo, Deus se revela a um homem, desconhecido até então. E às vezes eu me preocupo quando nós não esperamos que Deus pode usar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Talvez estavam todos olhando para dentro do templo, esperando o Shekinah, esperando uma fumaça, esperando alguma coisa. Mas Deus usa um da multidão. Um da multidão. Um da multidão. Ah, se calçássemos as sandálias da humildade e dessemos ouvidos ao que Deus tem a nos dizer pela boca das pessoas. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus usa Jaaziel. E olha a resposta de Deus, está aí no verso 15. Vai dizer: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no meio do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Glória a esse Deus. Sabe, quando Josafá
tem medo, se apresenta, se reúne junto com o povo que ele tinha que cuidar. Apresenta a Deus um problema, não um culpado. Deus responde. E agora, a vida de Josafá se tornaria mais fácil. Porque a única coisa que ele precisaria fazer era ir até o local da batalha. Só isso. Diferente de quem? De Adão, que agora teria uma vida mais difícil, mais suada, mais complicada. Enquanto em Adão nós temos dificuldades, atritos no relacionamento dele com a esposa e dele com a terra, nós encontramos em Josafá um bom relacionamento com os seus semelhantes, com os seus súditos e com a guerra. Porque ele iria, mas quem lutaria por ele? Deus. E eles foram, acreditaram nessa palavra, e vem então, logo pela manhã, no finalzinho do verso 20, uma pérola da Escritura, que é a frase de Josafá que diz: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Em quem você crê? Em quem você crê? No seu horóscopo? Nos seus gurus? Na internet, nos jogos do Facebook, que vão dizer sua cor predileta, sua roupa predileta, sua igreja predileta? Não, meus amados. Crê no Senhor Deus e nos seus profetas, e prosperareis. Vos apresento os profetas do Senhor. Estão aqui. Estão aqui. À nossa disposição. Mas enquanto as séries, os filmes, os animes, os jogos estiverem tomando o tempo de diálogo que poderíamos ter com os profetas, tomaremos decisões erradas, que afetam a nós, a esposa ou o marido e aos filhos. Josafá então se aconselha, diz o verso 21, e ele ordena que os cantores vão à frente. Imagina isso, eles vão para uma batalha. E quem é a linha de frente da batalha? Os cantores. Se prepara, Douglas, se a gente tiver uma guerra, nós vamos falar com todos os músicos e na frente cantando. Falar nisso, eu agradeço os amigos que fizeram o louvor. Deus abençoe esse dom maravilhoso que deu a vocês. Tá bem? E eles vão à frente. E eles não vão cantando sobre o poder, sobre a vitória de Deus. Olha o que diz aí, o finalzinho do verso 21, vai dizer assim, que eles foram louvando a Deus e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles não foram cantando do poder, eles foram cantando da misericórdia de Deus, com a intenção que os seus inimigos ouvissem, para não serem destruídos, como eles, em pecado, não foram destruídos, porque a misericórdia de Deus os cobriu. Sabe o que acontece? Olha lá o verso 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvor, expôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Eles estavam com a roupa, foram enfrentar o seu medo, foram enfrentar o problema. Mas quem passou à frente? Deus. Deus falou: você reconhece que não pode? Você reconhece que tem um problema? Então eu resolvo para você. Sabe, meus amados, existem muitas pessoas sofrendo nesse mundo. E entre nós, que estamos aqui, entre nós que estamos aí, que querem resolver seus problemas do seu jeito. Meu amigo, para de sofrer. Peça ajuda de Deus. Para de tentar carregar o mundo sozinho. Para de tentar tomar suas próprias decisões. Para alguns é difícil reconhecer que errou. A palavra perdão, para alguns,
é quase impossível de ser dita. Porque acham que dizer que errou, reconhecer que errou, é uma fraqueza. E eu digo a vocês que um homem ou uma mulher precisa ter muita coragem para reconhecer que é capaz de errar. É capaz de errar. Todos podemos errar. E você quer a ajuda de Deus para a angústia que esses erros vão trazer, para o medo das consequências que um erro pode trazer? Reconheça que errou. Apresente seu problema diante de Deus e Deus vai te ajudar. Ao final, o verso 30 vai dizer assim: o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Vamos fazer uma recapitulação breve dos dois. Adão tem medo da morte, porque sabia que naquele dia ele morreria. E o que ele faz por ter medo? Se esconde. E quando Deus aparece, preocupado, o que ele apresenta para Deus? Um culpado. Deus age, Deus resolve o problema, mas sua vida se torna mais difícil. E no final, é expulso do seu pequeno reino. Vê um filho matar o outro e fugir. E vê a morte da esposa. Quando vamos para Josafá, nós encontramos alguém com medo da morte. E ao invés de se esconder, o que ele faz? Se apresenta. Reconhece. E o que ele apresenta diante de Deus? Um culpado ou um problema? Um problema. Deus se manifesta. E o que acontece com a vida de Josafá? Se torna um pouco mais fácil, porque ele não precisa lutar. Deus dá a vitória. E ao final, ele não é expulso de casa. Volta para os braços da esposa. Volta para terminar a criação de seus filhos. E Deus lhe dá paz. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. O que você faz quando tem medo? O que você faz quando tem medo? Você vai ser tentado a encontrar um culpado. Meu conselho para você: não procure um culpado. Apresente a Deus o seu problema. Apresente a Deus. E Deus vai interagir com você. Deus vai resolver com você. E ao final, Deus vai te dar paz. Meu desejo é que você abandone as atitudes como as de Adão. E comece a ter atitudes como a de Josafá. Nós estamos na primeira sexta-feira, primeiro sábado de 2019. Nada melhor do que decidir hoje ter uma atitude diferente. Meu desejo é que você comece hoje a abandonar alguém para colocar a culpa e começar a pedir a Deus ajuda sobre os seus problemas. Amém? Posso orar com você? Vamos ficar em pé? Ao final da oração, vou me dirigir à porta central. Eu quero cumprimentá-los e despedi-los. E você que nos acompanha, Deus o abençoe muito também. Oremos. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes de como foi Adão em sua reação ao medo. Muitas coisas nos trazem medo, Pai. Ajuda-nos a que quando esse sentimento tomar conta do nosso coração, quando envenenar nossas veias e nossa mente, possamos nos apresentar diante de Ti, ao invés de nos esconder atrás de desculpas. Ajuda-nos a reconhecer que agimos de maneira errada, Pai, e não encontrar um culpado. Senhor Deus, nos ajuda para que a nossa vida seja mais feliz, como foi a de Josafá. Nos ajuda, Pai, para que possamos ter paz depois das vitórias que o Senhor nos der, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Senhor Deus, nos despede na proteção dos Teus anjos e abençoa-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Nos vemos pela manhã. Até lá.
sextou, o sábado chegou. Minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar, com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença um dia pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus, a esperança fortalecer. Dia especial, um presente de Deus pra mim. Deus separou um dia pra sorrir e observar a natureza que Ele fez. Vou renovar as forças que perdi e agradecer a Deus pelo descanso dado a mim. Esse é um dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus